As mudanças previstas na Lei 15.270, de 26 de novembro de 2025, entrou em vigor recentemente, que trata sobre o pagamento de imposto de renda para quem ganha acima de R$600 mil anuais, e também o processo de mudança na reforma tributária, além do arcabouço fiscal, serão amplamente debatidos no programa de hoje, aqui no Tribuna Livre, na sua TV Rio Branco, canal 8.1, com o Matheus Calegari, contabilista, contador, como queiram, da empresa Calegari Contabilidade, que vai para o 11º ano de experiência aqui na nossa capital e atende também clientes do interior e de outros estados. Ele está aqui com a gente e vai conversar por 1 hora aqui no Tribuna Livre. Seja bem-vindo, muito boa noite. Obrigado, Muniz. Prazer recebê-lo aqui no programa. É sempre um prazer enorme vir aqui debater com vocês e espero que a gente consiga levar a informação ao público. Legal. Como sempre, Osmir Lima está de volta. Seja bem-vindo, Osmir. Muito boa noite. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Boa noite. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Muniz, a minha falta, a velhice tem preço. É, né? Ainda bem que você está de volta. Ele voltou no primeiro programa do ano, né? Primeiro do ano, exatamente. Seja bem revindo. Vamos ao intervalo comercial e esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos de volta com o Tribuna Livre. Boa noite para você que nos prestigia na nossa capital Rio Branco, você do interior que estava a assistir a mais uma edição do Roda Viva na TV Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos. Muito obrigado desde já pela audiência. E como eu falei na abertura do programa, o nosso entrevistado de hoje é o Matheus Calegari, contador titular, ele é sócio proprietário da Calegari Contabilidade. Osmir Lima, em comemoração ao seu retorno, você pode fazer a primeira pergunta para o nosso convidado. Muito bem, seu prazer retornar aqui ao lado desse vetusto companheiro Narciso. E também o prazer de ter você aqui, Calegari. A minha pergunta é simples. O Congresso Nacional está fazendo uma reforma tributária. Sim. Até onde você acompanha essa reforma tributária, o que ela traz de positivo para o Brasil e quais, na sua opinião, os fatores que são prejudiciais à economia brasileira? Pergunta complicada, bem complexa, né? O fator positivo, Osmir, a gente tem quase que nenhum, né? O objetivo da reforma era desburocratizar e também reduzir tributos, né? Não teve nenhuma coisa e nem outra. O Congresso deu um cheque em branco para o Executivo, seja governo A, B ou C. Tem uma travinha que eles dizem da questão da arrecadação. Eu vejo que qualquer governo que entre, ele, se quiser fazer muita coisa ruim, ele consegue. Porque a gente até agora, a reforma já está em pleno vigor e não tem uma alíquota efetiva. A gente não sabe quanto que vai pagar em nada. Então vai ser definido ao longo do ano. E o que sabemos é que tem imposto do pecado, o governo está decidindo já se a gente pode beber refrigerante ou não. Então isso fica uma situação muito ruim para o brasileiro. Não vejo nada de positivo. Tivemos várias outras propostas que não seguiram adiante, que eram positivas. A gente precisa de um IVA geral, unificar, é uma bagunça danada esse monte de imposto. Essa reforma veio unificando só PIS e COFINS, e aí o IBS, CBS, depois agora o ICMS e o ISS. Isso, a certo modo, até 2032 vamos ter a unificação do ICMS e do ISS, mas deveriam todos ficar unificados. Imposto de renda, contribuição social, ITCMD, a gente tem muito tributo e o brasileiro não aguenta mais pagar tributos. Então não vejo essa reforma com nada de positivo. Agora, a parte negativa nós temos muitas. E, em especial, a questão do cheque em branco. Por quê? O governo, você já pensou um governo que é opositor
arrecadando todo o dinheiro do país e um governo opositor do município ou do estado tendo que pegar esse dinheiro de volta. É uma complicação que a gente vai ter nos próximos meses aí, nos próximos anos, mas espero que a gente consiga sair bem ou ter a reforma da reforma, né? Que é o que a gente espera, que fique uma justiça tributária de fato, tanto para o contribuinte quanto para os municípios e estados, que não fiquem totalmente dependentes do Executivo Federal. Isso é muito perigoso. Vocês, como deputados, sabem muito bem disso, o quanto é perigoso o dinheiro ficar totalmente na mão do Executivo Federal. Ô, Calegari, o Brasil é o país mais regulamentado do mundo. Um estudo do Gabinete Civil da Presidência da República foi feito agora, não. Se você pegar leis constitucionais, leis ordinárias, medida provisória, portaria e determinações, decretos, o Brasil tem mais de 98 milhões de dispositivos que deveriam ser obrigatoriamente atendidos por todos os cidadãos brasileiros. Nós somos Só que a gente um não país... dá tempo nem de conhecer esses dispositivos. Não dá tempo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal, não os presentes, mas todos do passado, quando tem que se reportar a nossa Constituição, ele abre a Constituição para ler, porque nem ele sabe de qual os dispositivos da nossa Constituição. Por quê? A nossa Constituição tem 300 artigos e dispositivos como cláusulas, incisos e etc., são mais de 1.000. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, não existe lei constitucional, existe norma constitucional. A lei é essa que vai mudando de acordo com a evolução dos tempos. Por exemplo, você não vai poder querer que a liberdade de expressão seja hoje o que era há 200 anos atrás, quando não existia o rádio, quando não existia a televisão, quando não existia a inteligência artificial e assim sucessivamente. Então, o que é que acontece é o seguinte: o que é que você acha desse número de leis avantajadas no Brasil, particularmente no teu ramo tributário? Você acabou de dizer para mim o que foi uma heresia. Me perdoe eu usar o termo. Mas você achar que uma reforma tributária que isenta quem ganha até R$5.000 por mês. Peraí, Aí está a confusão, porque são muitas reformas, são mini-reformas. Essa daí não entrou na reforma geral. Deixa eu fazer a minha pergunta. Nós vamos debater, mas vamos fazer a minha. E no rol daqueles que ganham até R$5.000 por mês, está mais de 90% da nossa população. Enquanto os outros 10%, que ganham bilhões e bilhões em transferência de dividendos e tudo, não estão se recusando a pagar os 10% que ainda irá exigido deles. O que é que você acha disso? Eu acredito que, assim, tá a confusão desde o início aí, né? São várias reformas. A gente teve a reforma tributária, de fato. Isso daí foi uma mini-reforma do imposto de renda. Então já foi outra reforma, a reforma da reforma. A gente tem uma confusão muito grande, Narciso, porque as leis não são criadas para... Só um minutinho, o senhor está explicando que a lei dos 5.000 não está contida na reforma. Não está na reforma tributária. Isso daí é a reforma do imposto de renda, é outra coisa, da pessoa física. Mas é tributária também, sim, que é um imposto. Mas não Mas é são reforma assuntos distintos. principal, Não é. reforma principal. São assuntos distintos, né? Então, assim, essa é a reforma do imposto de renda, que a contrapartida para o imposto de renda foi a tributação de lucros e dividendos. Que na prática isso não vai acontecer, eles não vão conseguir arrecadar o que eles querem. Porque o empresário ele não é bobo. Se tem uma coisa que ele não é bobo. É sonegador? Não é sonegador.
Vamos lá. Se você tiver que pagar isso, quem é que vai pagar no final? Se você é empresário, paga um adicional. Você vai repassar para quem? Para o consumidor. Então, no final, quem vai pagar sempre vai ser o consumidor. É muito esquisito o pensamento do brasileiro, essa é a palavra, de achar que vai penalizar o empresário. Como diz a nossa primeira-dama, que o imposto não é para as pessoas, é para as empresas. No final, o que aconteceu? Mas permite fazer um detalhe do que você está dizendo. Para repassar para o consumidor tem implicações. Porque o consumidor, ele tem um salário. E o salário, à medida em que esse empresário tenta passar tudo para o consumidor, ele deixa de vender. É a curva de Laffer. Cai a produção. A gente tem a curva de Laffer tanto para o setor público quanto para o privado. Quanto mais você aumenta o preço, mais as pessoas deixam de consumir. Exatamente. Então a gente está incentivando as pessoas a deixarem de consumir. O que aconteceu com a taxa das blusinhas, que o governo falou? O imposto não é para as pessoas, é para as empresas. Eles repassaram para as pessoas e todo mundo parou de comprar. Mas o senhor defende o princípio de Laffer no Brasil? Com certeza. O estudo que a gente aplicou, a curva de Laffer é quanto mais você aumenta o tributo, menos você tem arrecadação. Se aplica nas vendas. Quanto mais você aumenta o preço do seu produto, menos você vende. O governo ele tem que ganhar na quantidade. Nós temos que produzir. Nos últimos anos, Narciso, tanto Estado, município e a federação, a gente teve um aumento enorme da arrecadação de tributos. Mas o PIB não acompanhou isso. Qual é o nosso problema? Nosso problema é de produção. A gente teve um aumento agora do CONFAZ, que foi debatido por nós aqui, né, Muniz? O CONFAZ aumentou a tributação sobre os combustíveis. Qual é o vetor de crescimento da nossa economia? Combustível. Você está penalizando, você está falando o quê? Eu não quero produzir. Então, toda essa situação, Narciso, a gente tem um problema grave que 90%, de 80% a 90% das pessoas desses R$5.000 que você está elogiando, já não pagavam, porque com as deduções de saúde e educação, elas já não pagavam. Então foi uma reforma para agradar a militância. Infelizmente, essa é a verdade. Porque se o governo quisesse, de fato, resolver o problema de justiça tributária, ele tinha que pegar toda a tributação do imposto de renda e pegar as faixas e corrigir. Não é corrigido. Você acha justo um cara que ganha 20 mil há 10, 15 anos pagar 27,5%? Nunca foi corrigida essa tabela. O salário do cara está engolido pela inflação. A mesma coisa para o Simples Nacional. Eu acredito que tanta lei que a gente falou, você falou dos dispositivos, tinha que criar uma lei para proibir qualquer pessoa de falar de aumento de tributo. Porque não pode discutir mais aumento de tributo, ninguém aguenta mais pagar imposto. A lei 15.270, na sua opinião, é uma prova disso? Quer dizer, quem ganhar acima de 600 mil vai pagar só 10%. O governo tinha que fazer o quê? Eu vou isentar todo mundo, mas não tem contrapartida. A contrapartida vai ser o quê? Eu vou cortar meus gastos. Ou... Você tocou num ponto fundamental. Que é outra coisa. Aí ele quer fazer graça com um e penalizar outro. Qual é o sentido disso? Narciso, você não acha você acha justo um funcionário público? O pessoal critica muito, o pessoal do judiciário, que é a casta, isso e aquilo. Você acha justo um juiz que ganha, vamos botar aqui, 30, 40 mil reais? Não, põe mais. Mas vamos botar aqui 40 mil reais. Vamos botar aqui o teto, 40 mil reais. Ele ter o desconto dele, do imposto de renda de 27,5%. Mais aproximadamente 14% de INSS. Sobrou quanto para ele? Quase 50% do salário. Aí ele agora vai gastar o dinheiro dele, vai consumir no mercado. O consumo já é quase 50% de novo. Então, do salário dele, só sobrou 25%. Você acha isso justo, Muniz? Você acha isso justo, Narciso? A gente tem que praticar justiça tributária nesse país. Então, assim, o pobre, que a gente gosta de falar muito do pobre, o pobre ele nem opina, porque ele não tem o que fazer. Ele pega o dinheirinho dele, vai lá e compra o que dá e acabou. Agora, você que trabalha pra caramba, ganha o seu dinheiro suado, não tem condição nem de comprar uma carne, que é a picanha que foi prometida aí, para sua família. Mas tem outro dado aí que quero colocar para você, Narciso, com a sua permissão aí, com a sua vez de falar. O pobre, quando ele vai a um supermercado, e nós estamos falando para ele entender bem essa questão, ele compra 3 quilos de feijão, 2 quilos de arroz, meio quilo de carne. Salsicha. Ele paga o imposto,
que é o mesmo imposto que o rico paga. Taxado pelo consumo e não pela renda. Exatamente. Isso não é uma distorção também? É porque assim, ó, a gente fica do nós contra eles, né? O foco de alguns países é a renda, outros o patrimônio, outros o consumo. No Brasil, é tudo. Então, assim, a gente tem que ter um controle sobre as coisas, porque eu vi uma matéria ontem que me causou revolta. No Nordeste, algumas carroças estavam sendo emplacadas e agora as pessoas estão reclamando porque estão pegando multa. Vão pagar IPVA de carroça. Faz sentido no mundo de hoje, Narciso, isso? A gente não tem nem como debater um assunto desse, porque é loucura. O meu Calegari, você veio para cá porque, e no meu interesse, é porque nós pensamos em quase tudo diferente. Acredito que a gente vai convergir nesse assunto tributário. Não político, mas tributário. Então, acontece o seguinte. Imposto. A própria palavra diz, é imposto. Imposto é obrigado. E se é obrigado, quem não pode pagar, não paga. O desempregado não paga imposto. Então, o que é que acontece é o seguinte, o nosso país, a gente sabe que nós estamos numa época que eu tenho nojo dela. Eu gostaria de ter a oportunidade, nas eleições do próximo ano, eu não votar. No Bolsonaro eu já não votaria de jeito nenhum. No filho dele, sim. No filho dele também não. Mas também gostaria de não votar em Lula. Você vai ter essa oportunidade? Nós aqui comungamos da mesma ideia de que a polarização hoje do Brasil é nociva ao Brasil. Então, se o que foi que Mandela fez na África do Sul? Passou 27 anos encarcerado. E quando saiu da prisão, que queria que ele fosse o presidente da África do Sul, ele não aceitou de forma nenhuma. Eu vou mudar a opinião de vocês quanto à polarização. Sabe por quê, Narciso? Não, mas peraí, deixa eu concluir o raciocínio. Me perdoa. Você é um gênio, porque mudar a opinião de dois cabas de 80 anos... Vocês vão enxergar dessa maneira. Escuta. Então, aí, para pacificar e para encontrar um denominador comum, ele disse, aceito. Mas se vier com reeleição, já saiba que aí não tem jeito. Aqui no Brasil, nós temos o Lula no 3º mandato querendo um 4º. Olha aqui. Por si só já é um absurdo. E é. Para você ver que eu acho que é. Nos Estados Unidos, quando Franklin Delano Roosevelt foi eleito 4 vezes seguido presidente da República, uma das emendas da Constituição Americana foi proibindo que quem fosse 2 vezes presidente não pode ser mais candidato a nada. E tem uma coisa, e se Lula anda dizendo que vai vir até 120 anos, quando for no ano de 2034, ele vai querer ser candidato com 105 anos e uma bengala na mão. E a legislação permite. E sem raciocínio. Sem nada. Então, Calegari, a nossa culpa, vamos botar a culpa em quem bem merece. No Congresso? Quando eu e Osmir Lima era deputado federal, Osmir, cada dia que eu descubro como eu podia estar pretendendo ser deputado federal, você sabe quanto é que ganha um deputado federal no Brasil hoje? 60 milhões anual de emenda, 50 mil reais por mês para verba de gabinete. Quer dizer, eu tinha um deputado federal. Mas faz uma ressalva. Na nossa época não era assim. Não existia isso. Isso. Não existia. Hoje tem 50 mil. Cada deputado federal tem 120 mil reais por mês para contratar funcionários em Brasília e no estado dele para servir de cabo eleitoral. Não, e o pior é a verba Verba rescisória? A verba rescisória. Verba rescisória. Então, que você pode contratar avião. Nós temos
E você saiba que eu faço sérias restrições ao jeito Lula de presidir o país. Isso. Mas se ele quiser mudar, ele não muda. Não. Ele não muda. Porque as leis são aprovadas por uma Câmara e por um Senado que não abre mão de nenhum dos seus privilégios. É verdade ou não é? É verdade. Hein? E o fundão? Hein? Centrão. Fundão. Não, eu falo o fundo partidário. O fundo Ah, não, ainda tem o fundo partidário e o fundo eleitoral. Homem. É fundo eleitoral, fundo partidário, verba de gabinete e emenda parlamentar. E qual é o percentual no Brasil de município que não tem esgoto? Mas a população não está feliz? Não. Não. Está feliz, tá está não. feliz. 49 milhões de brasileiros estão recebendo Bolsa Família. Ah, Estamos não. em pleno emprego, Não, segundo olha, o IBGE. Não vamos. Não, Não é vamos, isso não dá felicidade. não vamos misturar. Tá, porque se Nós todo vamos fazer mundo o estivesse seguinte. triste, estava todo mundo na rua hoje protestando, Narciso. Não tem ninguém protestando, então... tá tudo ok. Protestando é uma camada mais superior, inteligente. O Não me- pobrezinho não vai à rua protestar. Olha, Vamos Doutor, pro nós intervalo? vamos ao intervalo Acho que comercial. esquentou agora. olha, o Bolsa vai esquentar Família. mais ainda do Só intervalo. uma coisa. O Bolsa Família foi estabelecido para ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Não é para ninguém permanecer. Não é emprego. Não é emprego. Mas o IBGE conta sim. Hein? O IBGE conta. Meu amigo. Não. Você Conta também. ou não conta? Daqui a pouquinho vamos pro a gente vai descobrir se conta ou não conta, né, cara? Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Aguarde apenas 2 minutos. Assim eu estou Até já. contigo. Nelson.